Glória a Deus, queridos irmãos, pode sentar. Deus tem sido muito bom conosco, misericordioso. Nós temos vivido realmente um tempo muito especial com Deus neste lugar. E acredito que é só o começo daquilo que Ele tem para fazer em nós e através de nós. Queridos, quando você e eu entendermos que nós somos um campo totalmente fértil nas mãos do Senhor. Sabe, quando você tem uma terra, você tem um ambiente que tudo que você planta dá. E tem coisas que você nem precisa plantar. O vento traz e de repente está nascendo ali. E você pergunta, mas quem trouxe isso para cá? Quem plantou essa semente aqui? E assim, um grande semeador que nós temos se chama vento, o ar. Sabia disso? Que ele tem a capacidade de espalhar coisas e situações que se multiplicam. A gente percebe que um vírus, ele simplesmente precisa estar solto no ar para que ele se multiplique. Ele encontra organismo, encontra pessoas, entra e multiplica. Acabamos aí, tempos atrás, melhor dizendo, de sair de uma pandemia. E como esse negócio multiplicou. Como tomou conta do mundo inteiro. Aí eu me pergunto, o que nós podemos fazer para que o mundo seja totalmente impregnado com o amor de Jesus? O que nós podemos fazer para que o mundo experimente do Evangelho de Jesus na forma que realmente ele é, na pureza que é o Evangelho de Jesus, na pureza que é a palavra de Deus? E você também, e eu. O que nós podemos fazer para experimentar de uma forma sobrenatural deste amor, deste Evangelho, na nossa casa, na nossa família? Tem coisas que nós realmente precisamos colocar como propósito de vida. Então, quando o Senhor Jesus inaugura esse tempo para nós, Ele diz que é chegado o reino de Deus. Ele diz que eis que trago boas novas de grande salvação. Salvar o mundo ou me salvar? Transformar o mundo ou me transformar? E precisamos realmente colocar isso diante de nós, de vivermos a maneira clara que o Evangelho tem para mim e para a sua vida. Se fizesse uma pergunta a você hoje, o que você pode fazer para mudar o mundo? O que você pode fazer para que o Evangelho de Jesus realmente cumpra o propósito pelo qual Jesus os revelou a nós? Na minha vida e na sua vida. O que nós podemos fazer? Jesus, ele sabia o que ele deveria fazer. Ele sabia. Porque enquanto não chegou o tempo, ele não o fez.
Enquanto não chegou o tempo, ele não fez. Mas quando chegou o tempo dele ir para a cruz, ele se entregou para que se cumprisse o propósito. Sabe, às vezes falta entrega. Falta entrega nossa. Falta entrega da igreja do Senhor na terra. Alguns estão se entregando, outros não. Alguns estão se doando, outros não. Outros querem controlar a igreja, controlar as pessoas, para que não faça aquilo que ele não quer que seja feito, ou da forma que ele não quer que seja feito. Outros não estão preocupados com o jeito, estão preocupados em cumprir a missão. Sabe? Jesus se preocupou com essas coisas também. Chegou um grupo dos seus discípulos e falou assim: Senhor, eles estão falando do Evangelho, eles estão fazendo isso. Jesus falou assim: não se preocupe. Se não é por nós, deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Sabe por quê? Porque o tempo, ele vai experimentar a obra de cada uma das pessoas. O tempo vai fazer isso. Assim como o vento espalha sementes, espalha tantas coisas. Sabe, tem umas plantas que o pólen dela vai entrando no ar, e a pouco você vai lá ver uma florzinha nascendo. Mas como chegou ali? Foi o pólen daquela flor que caiu naquela terra, germinou, cresceu. Às vezes tem coisas que nós não precisamos fazer, o próprio tempo faz. Mas tem coisa que nós precisamos fazer, o tempo não vai fazer. Pregar o Evangelho é uma missão nossa. Cada um de nós que fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus. E a nossa palavra hoje que eu quero compartilhar com vocês é sobre sustentabilidade espiritual. A sustentabilidade espiritual, nós vamos estar conversando sobre isso. Isso tem marcado muito o meu coração, porque isso traz para mim e para você uma responsabilidade de nós sabermos lidar com aquilo que recebemos. Então nós estamos dentro da nossa série A Bênção da Multiplicação. E a sustentabilidade é algo que norteia a multiplicação. A sustentabilidade norteia qualquer tipo de multiplicação. Se você pensar na sua vida, você precisa se alimentar todo dia para se manter de pé. Mas nem tudo que você consome, você produz, ou quase nada. Percebeu isso? O bebê, por exemplo, por um determinado momento, ele se alimenta daquilo que a mãe produz. Por um determinado momento. Mas o que acontece? Conforme ele vai crescendo, aquilo passa a ser pouco para ele. Porque ele mudou de nível, mudou de fase. Então aquele leite materno ali não funciona mais para ele. Precisa de comida mais forte. Não o sustenta mais. Mas interessante, enquanto o bebê está ali na dependência da mãe, esse vínculo materno é preservado de uma maneira incondicional. Porque só a mãe pode fazer aquilo pelo filho. E o amor de mãe leva
ela se sacrificar pelo filho. Porque é uma forma de sustentabilidade. Há uma dependência dessa criança da sua mãe. Há uma dependência. Houve uma dependência enquanto essa criança estava no ventre da mãe. Mesmo sendo uma pessoa, mesmo sendo um indivíduo, porque a criança não é parte da mãe, ela é uma pessoa independente da mãe. Mas, naquele momento, ela depende do alimento da mãe, porque ela não está pronta ainda para viver a sua própria vida. Mas ela não é um prolongamento da vida da mãe. Tanto que ela tem os mesmos órgãos que a mãe tem. O bebê tem o coração dele. A mãe tem o coração dela. O bebê tem os seus olhos. A mãe tem os seus olhos. Entende? Como que é uma pessoa dentro de uma outra pessoa, mas essa pessoa não está pronta para viver a sua vida ainda. E assim nós vamos vivendo, preparo para uma vida independente. Mas para isso também precisa ter uma consciência independente. E a criança também, ela não tem consciência de quem ela é, do ser que ela é. Mas conforme ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo. Vai começar a andar, vai começar a comer sozinha, de a pouco começa a fazer escolha, quero comer isso, não quero comer aquilo. Isso faz parte de um processo de sustentabilidade. A sustentabilidade vai gerar essa responsabilidade na vida de quem cresce, de quem se desenvolve. Então vamos lá, olha só o texto sagrado que nós vamos estar compartilhando com vocês. Está lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 41, verso de número 33 a 40. Nós vamos estar falando sobre José. O nome José já tem o significado de multiplicação. O nome José significa crescimento. O nome José significa isso. Mas como esse homem aparece para mim e para você nessa história, ele surge como um filho, um dos filhos de Jacó. Ele surge como um filho queridinho de Jacó. Porque a esposa de Jacó era a mais queridinha, era a amada, era a mulher dos sonhos de Jacó. E nasce José. José, ele nasce e é tratado de uma forma diferente pelo seu pai, com uma atenção diferente. E ainda menino, Deus se revela a José de uma forma diferente, que ele não se revelou aos seus irmãos, por meio de sonho. E o seu pai também, Jacó, era um sonhador. Também conhecia a Deus por meio de sonho. Aprendeu muitas coisas, recebeu muitas coisas de Deus através de sonhos. Então, quando José sonha e conta para os seus irmãos, para os seus pais, Jacó sabia o que significava aquilo. Entendia de sonhos, mas não entendeu o sonho de José. Não validou aquele sonho de José. Mas a história continua. Ele vai crescendo, se torna um dos filhos mais próximos de seu pai Jacó, começa a fazer alguns serviços, né? Aquele que tem irmãos que adoram tomar conta da vida dos outros irmãos, fazer uma fofoquinha para o pai do que os irmãos estão fazendo. Tem irmãos que adoram isso, gente. Gosta.
doido para ver o irmão levar uma surra, para ver o irmão ficar de castigo. É coisa de irmão. Mas está lá o José fazendo um servicinho para o seu pai. E os irmãos, claro, não gostam de nada disso, né? Nada disso. Mas ele estava sendo obediente. Não sabemos se ele aumentava as coisas, se ele diminuía as coisas, mas os irmãos ficavam bravos. Também, claro, da forma diferente que o seu pai tratava José. Ciúme, algumas coisas foram se multiplicando naquela família. Olha como é que as coisas se multiplicam. Para o lado bom ou para o lado ruim. Lembra que nós estamos falando para vocês aqui sobre bênção de multiplicação. O que não multiplicar para o bem, vai multiplicar para o mal. Mas vai multiplicar. E José é vendido pelos seus irmãos, vai parar lá no Egito, vai parar na casa do faraó. É aqui que começa a nossa história. Vamos lá então para o texto sagrado? De Gênesis 41, de 33 a 40. Nos diz assim o texto sagrado: Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito, Faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, que haja o Espírito de Deus? Guarde isso no coração de vocês. Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois quem Deus te fez saber tudo isso? Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Pai, nós temos a tua palavra. Por ela nós somos guiados. Ela nos sustenta. Ela nos abençoa. E nós queremos, Senhor Deus, que ela cumpra o propósito pela qual está sendo enviada agora, na minha vida e na vida de nossos irmãos. Nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o caráter de um homem, o caráter de uma pessoa, será a base do seu crescimento, será a base do seu desenvolvimento. Conforme o caráter, ela vai crescer, essa pessoa vai crescer e vai se desenvolver. Mas nós estamos falando aqui de uma pessoa nas mãos de Deus. Uma pessoa que conhece Jesus. Uma pessoa que conhece a sua palavra. Essa pessoa, ela nunca mais será a mesma. A partir do momento que verdadeiramente ela venha conhecer Jesus. Ela venha conhecer o Evangelho. Ela venha ser transformada pelo Evangelho. Ela nunca mais será a mesma. Porque haverá uma mudança na sua consciência. E a sua consciência vai dizer, vai ordenar os seus passos. Vai ordenar os seus pensamentos. Vai ordenar suas atitudes. Vai ordenar os seus relacionamentos. E tudo o que ela fizer vai ser acompanhado da influência do Evangelho na vida dela. Da influência da palavra de Deus na vida dela. Da influência do Espírito Santo na vida dela. E assim que se conhece um homem de Deus, assim que se conhece uma mulher de Deus,
Porque são essas as formas que Deus deixou para se revelar à humanidade. Vai se revelar através de uma outra pessoa. Vai criar, vai realizar coisas através de uma outra pessoa. Porque o Espírito Santo foi enviado para habitar em nós. Para revelar Deus e o seu propósito através de nós. Então, quando nós falamos de bênção da multiplicação, e nós trabalhamos esse conceito de sustentabilidade, é assim, é o que eu tenho em minhas mãos, como eu trato isso e como eu multiplico. Nós aprendemos aqui que a multiplicação, ela é um meio de sustentabilidade. É um meio pelos quais as coisas se renovam. É a multiplicação. Tem coisas que você vai multiplicar pequeno, como é o caso do bebê, e depois ela vai crescer. Tem coisas que você já forma de uma forma padronizada, no mesmo tamanho, porque tem coisas que não têm vida orgânica, mas são materiais inanimados, que nós produzimos. Produzimos cadeira, mesa, e às vezes tudo em série, né? Da mesma forma. Há uma produção para isso. Mas tem coisas que se multiplicam de forma orgânica. Vai sendo gerado. E para isso, precisa de pessoas que tenham a mente do Senhor. A mente do Senhor. Para fazer conforme o Senhor ordenou. E assim, o mundo vai conhecendo quem gera em Deus, quem gera pelo Espírito Santo e quem gera na sua própria força, na carne. Então a sustentabilidade é marcada por isso em nossas vidas. Olha só o que o texto nos diz nessa revelação. O José, ele é uma pessoa diferente. Porque o texto sagrado diz que o Espírito de Deus era com ele. O próprio Faraó vê o Espírito de Deus nele. O José traz uma habilidade ou um poder que não havia em outros homens. O Faraó traz para a presença dele os sábios, os encantadores, os adivinhos, traz tudo para a presença dele, para descobrir o sonho de Deus. Mas aqui que entra a nossa consciência de quem nós somos, e o que nós geramos, e o que nós multiplicamos. Quem foi que deu o sonho ao Faraó? Para quem não conhece Deus, foi os deuses. Foi qualquer Deus. Mas eles sabiam que não era coisa do homem, era de algum Deus. Então, quando você busca um caminho que não é de Deus, para entender, para discernir as coisas de Deus, esse discernimento não vem. Porque Deus é a fonte. Mas Deus tem os seus escolhidos. Homens e mulheres que guardam a comunhão com Ele, que guardam a intimidade com Ele. E Deus, de uma maneira muito especial, deu esse dom a quem? A José. Jamais aqueles homens, aqueles encantadores, iam conseguir discernir. Porque eles não tinham o Espírito de Deus. Mas José tinha o Espírito de Deus. Então José vai, se prepara, vai orar a Deus, vai buscar a Deus, vai buscar o discernimento, e Deus assim o dá. Então quando José chega na presença do Faraó, e o Faraó começa a contar os sonhos, José ali vai e revela o sonho do Faraó.
revelando o sonho do faraó. Ele não só revela o sonho do faraó, mas ele dá a estratégia para faraó lidar com aquela situação. Multiplicação. Quando nós temos um problema, e nós podemos chegar diante de um homem de Deus que vai nos dar uma direção, que vai nos dar uma orientação, de uma mulher de Deus que vai nos dar uma orientação, que vai nos ajudar a enfrentar esse dia mau. Isso já é para a noite. E José explica ao faraó como ele deveria passar aqueles momentos. O que ele deveria fazer. Além de ter a interpretação do sonho, ele teve a solução do problema. Mas, queridos, não poderia ser qualquer homem. Aqui que está a diferença. Teria que ser um homem que soubesse lidar com sustentabilidade. Receber, guardar e multiplicar. Receber, preservar e multiplicar. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, no verso de número 33. José, o conselheiro. José, o conselheiro. Ele vai aconselhar o faraó. No verso de número 33. No verso de número 34, ele vai apresentar uma estratégia. Como fazer? E quando ele diz, quando ele dá o conselho, quando ele apresenta a estratégia, ele está dizendo assim: nós vamos sustentar esse povo. Nós vamos fazer esse povo crescer mesmo na crise. A estratégia de José era uma estratégia de crescimento, de bênção em tempo de crise. Eles precisariam trabalhar muito enquanto tinham a bênção. Nos anos de bênção, vamos trabalhar. No ano de crise, vamos multiplicar. Foi essa a estratégia de José. Porque o mundo todo estava em crise. E o Egito estava crescendo, multiplicando, se enriquecendo ainda mais na crise. Porque no tempo de bênção, ele soube trabalhar, ele soube organizar, eles se prepararam. Então, querido, se você quer crescer, você quer multiplicar o que você tem, saiba trabalhar no tempo de abundância. E aqui não é abundância, querido, de dinheiro. A maior riqueza que nós temos se chama tempo. A maior riqueza que nós temos se chama tempo. Entende isso? Sabia que as coisas vão à falência porque as pessoas não sabem administrar tempo, gerenciar tempo? As coisas mais importantes do mundo estão se destruindo por falta de tempo, gerenciamento de tempo. A saúde a gente perde se não souber gerenciar tempo. Perde casamento se não souber gerenciar tempo. Perde filhos se não souber gerenciar tempo. Perde a oportunidade de promoção no trabalho se não souber gerenciar o tempo. O tempo é a maior riqueza que nós temos.
é a maior riqueza que nós temos. Tanto é verdade que você vai ver, Jesus viveu muito tempo? Não. Não viveu muito tempo. E o tempo de ministério dele, menor ainda. Mas se nós olharmos o que Jesus fez em 3 anos, não vou nem comparar o que eu estou fazendo com 50 e pouquinho que eu tenho. Vou falar de mim para não falar de ninguém, tá? Estou falando de mim. Entende? Então eu vou sustentar as coisas pelos sonhos, pela revelação que eu recebo de Deus. Eu vou sustentar projetos, ministério, vida, família, tudo que eu tenho, que sou, pelos sonhos e revelações que eu tenho de Deus. E os sonhos e revelações que eu tenho de Deus não é para mim. É para o meio que eu estou inserido. É como resposta para o meio que eu estou inserido. Você se formou, não se formou? Aí você pensa assim, não, agora eu vou ser um grande administrador do meu lar. É verdade? Claro que não. Você vai administrar lá na empresa que você trabalhou, que você trabalha. O engenheiro, não, vou construir a minha casa. Não vai nada, vai construir casa para os outros. Foi para isso que você se formou. Para trabalhar. Para trazer recursos para a sua casa, para a sua família. Foi para isso. E trazendo isso para a sua família, você mantê-la na visão, no crescimento que Deus tem para ela. E o José aqui, ele aconselha o faraó, ele dá uma estratégia para o faraó, e o faraó, na sua humildade, quero crer assim, ou quem não tinha outra saída também, aceita o conselho de José. Mas ele não aceita o conselho de José, por ele ser José. É que a revelação de José o identifica como homem de Deus, querido. A revelação de José revela o espírito que está nele. E uma capacidade de fazer aquilo que ele revelou. Entende? Deus faz uma revelação a José a respeito do sonho, e o José faz uma revelação ao faraó de como o problema deveria ser tratado. A inteligência emocional, a inteligência espiritual de José foi fundamental para essa revelação. Às vezes, no momento de crise, nós entramos em crise. Não, no momento de crise, você não entra na crise. Você coloca a crise nas suas mãos. Você gerencia a crise. A crise não entra dentro de você. Mas ela tem que ser algo que você consiga gerenciar. Então José vai assim, não, agora tem uma crise aqui. Tem um problema aqui. O sonho de Deus mostrou o problema. Mas agora, Senhor, me dê a capacidade de gerenciar essa crise. Sustentabilidade. Eu tenho algo, eu sei o que fazer com esse algo e eu sei o resultado que esse algo vai me trazer. Eu tenho algo, vou preservar esse algo e vou multiplicar esse algo. Não foi assim a parábola dos talentos? Um ganha 1, outro ganha 2, outro ganha 5. O que ganhou 1, não olhou, não acreditou na sua capacidade, ou no seu trabalho, de multiplicar.
Por quê? Ele não olhou para aquilo que estava na mão dele. Ele olhou para quem deu. Sei que o Senhor era um servo exigente, sei que o Senhor era isso, sei que... Ele sabia de tudo sobre o Senhor que tinha dado a ele. Mas ele não sabia nada dele mesmo. Ele não sabia nada da vida. Enquanto os outros pegou aqueles talentos e foi e multiplicou. Por quê? Porque eles sabiam o que eles podiam fazer com aquilo que eles receberam. Eles se conheciam. Um disse que levou aqueles talentos para o banqueiro. Sabe, queridos? Aquele sabia quem podia multiplicar. Ele sabia. Ele mesmo não multiplicou, mas ele levou para quem podia multiplicar. E nós temos que saber trabalhar com o que recebemos. Por isso que eu digo, a bênção de Deus não pode ser enterrada. A bênção de Deus é para você trabalhar com ela. A bênção de Deus é você trabalhar com ela. Não é para você guardá-la, protegê-la, não. Deus trabalha com multiplicação. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. E a sustentabilidade vai gerar isso. Mas olha só o que traz a palavra de José. Olha o que ela causa. Olha o que ela causa no faraó e nos seus auxiliares, nos seus administradores. Olha só no verso de número 37. Esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Unidade. Ninguém pensou diferente. A revelação de José, a estratégia de José gerou uma unidade em todos. E a unidade para a vida da igreja é um meio de sustentabilidade da igreja, é a unidade. A unidade na sua casa, na sua família, é um meio dela se tornar sustentável, forte, multiplicadora. Então as coisas às vezes não se multiplicam, não crescem porque não há unidade. Cheguei num lugar uma vez para fazer um trabalho. E, estrategicamente, nós estávamos numa sala, e eu ia fazer, tipo, um curso, né? Uma reunião com eles lá, um treinamento. Aí eu falei com a pessoa assim, me leva para uma sala que não tenha nada. Aí não tinha nada na sala. Aí manda o pessoal entrar. Aí entrou lá o grupo que a gente ia trabalhando com eles. Eu falei, vocês vieram aqui para quê? Ah, não, vai ter uma reunião aqui, um treinamento. Vai ter uma reunião, vai ser um treinamento. Sobre o quê? Sobre isso. E quem é que vai fazer o treinamento? É uma pessoa assim, assim, assim. É uma pessoa assim, 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 assim. Não sabia nada. Aí eu falei, tá legal. Então vamos fazer o seguinte. Como que vocês querem fazer esse treinamento? A gente precisa de uma mesa, precisa de... Quantos nós somos? Estamos em 15. Precisamos de 15 cadeiras, precisamos disso, disso, disso. Precisamos de um computador, precisamos de um projetor. E aí, como que nós vamos fazer isso? Eu vou aqui do lado, aqui tem cadeira aqui do lado. Aí saiu 3, 4, foi lá, pegou cadeira. E tal. Aí tinha uns 5 lá, que acho que eles não estavam meio afim de treinamento. Não ficaram nada, ficaram do jeito que chegou, do jeito que ficou. Aí um lá falou assim, vem cá, eu preciso de um computador, eu preciso de um projetor. E aí, como é que faz? Foi lá no escritório lá, tal, tem isso. Foi lá, pegou, tal. Agora, quem é que liga? Vou chamar o ciclano lá da manutenção para vir ligar.
Gente, vou dizer para vocês, demorou mais ou menos 30, 40 minutos para poder preparar o ambiente para o curso, para o treinamento. Entende? Como que a estratégia funciona? Então, ali durante o treinamento, eu fui marcando o seu nome. Falei, pode sentar. Aí coloquei a apresentação lá, tá? É você? Aí os outros que não fizeram nada, ficou assim, né? Assustado. E agora? Não estou em bons lençóis. Eu só apresentamos. Eu falei com eles, está vendo, queridos? Nós somos responsáveis por aquilo que nós queremos ver melhor. Vocês chegaram numa sala, não tinha cadeira, treinamento, vocês não sabiam quem ia dar o treinamento. Mas o interessante é que vocês aceitaram a direção de alguém que vocês não conheciam, porque vocês sabiam o que queriam. A nossa vida é assim. O José chegou nesse lugar aqui. Eu acho que ele nunca imaginou um dia estar diante de Faraó. Ele nunca imaginou um dia estar vivendo longe do seu pai, longe da sua família. Mas aquilo, a vida de José, o multiplicador, o homem que cresce, que faz crescer. Porque o Espírito de Deus era com ele. Quer realizar algo sustentável? Deixe o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Peça ajuda. Não consigo. Peça ajuda. Não espere ajuda chegar até você. O José estava lá na prisão. E ele revelou o sonho dos 2 servos do faraó. E um daqueles homens, ele disse, falou o quê? Lembra-se de mim quando você estiver lá na presença do faraó. Talvez ele ia lembrar de José no tempo errado. No tempo errado. Não era o tempo ainda de José se apresentar ao faraó. Talvez o José seria um homem comum, igual aos outros. Se ele tivesse saído daquele lugar, naquele tempo, como ele queria. A gente não sabe, porque situações difíceis se apresentam a nós. Não sabemos. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Se você tiver o Espírito de Deus, o que você fizer será sustentável. Porque aqui agora não é mais o que José estava fazendo. Não são as ações sustentáveis que José tomou no Egito e para o faraó, mas nas ações sustentáveis que Deus trabalhou nele, como Deus sustentou José, como Deus fortaleceu José, para passar por tudo isso sem negar a Deus. Enquanto José trabalhava para honrar e glorificar a Deus, Deus trabalhava nele. Deus trabalhava nele. Aí o faraó vai dizer assim: acharíamos um homem como este?
acharíamos um homem como esse? Os desafios de Deus também revelam a sua bênção. Sabe o tamanho do seu gigante? Vai revelar o tamanho do seu Deus. Mas também vai revelar o tamanho da sua fé, o poder da sua fé. Porque Deus trabalha por meio da fé. Deus nos fortalece por meio da fé. A sua fé está sendo desenvolvida? É porque Deus está trabalhando. Mas se sua fé não está sendo desenvolvida, você vai perceber que algo em nós está também parado. Não está sendo desenvolvido. A nossa fé, às vezes, só nos leva a dormir e acordar. Acordei, graças a Deus. Aí termina, chega no final do dia. Graças a Deus, vou dormir. Graças a Deus, passou esse dia. Ufa. Passou o dia e nós não vimos, não percebemos o quanto Deus nos abençoou. Se você estivesse aqui na escola bíblica, gente, que aula maravilhosa. Você é uma bênção de Deus em potencial. Não vão olhar para você e não ver Deus. É impossível não olhar para você e não ver Deus. É impossível não olhar para a sua casa e não ver a bênção de Deus. Não é o que você tem, mas é o que você é e o que você faz. Porque tem gente milionária por aí que não revela nada de Deus. Nada. Nada de Deus. Nada. Nada. Mas para nós que estamos de fora, percebemos a misericórdia de Deus. Mas tem pessoas que têm pouca coisa. Nunca digo que não tem nada, que sempre tem alguma coisa. Tem pouca coisa. Mas o pouco que tem revela a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, queridos, você pode olhar assim agora e ver Deus te sustentando. Deus te multiplicando. A Cleide, né, vou usar o nome dela aqui, porque ela está aqui. Ela não vai brigar comigo, não. A Cleide, ela é professora. E talvez ela pegou alguns alunos que não sabiam nada da língua, né, aquela da aula de inglês, que não sabia nada da língua. Mas talvez tenha aluno dela agora que esteja totalmente fluente no inglês. Mas começou sem saber nada. Tem uns que ela percebe assim, como aprende rápido. Tem uns que ela olha assim, tem mais dificuldade de aprender, mas está aprendendo. Entende? Mas por quê? Porque esse aluno está andando com ela. Se você perceber a vida de José, em todo o tempo ele esteve sozinho. Ele foi jogado pelos seus irmãos no poço.
sozinho. Ele foi vendido pelos seus irmãos, sozinho. Ele foi comprado pelo servo do faraó, sozinho. Ele foi trabalhar na casa do faraó, lá do servo do faraó, sozinho. E o servo do faraó viu que tudo que ele tocava, multiplicava. Ah, querido, basta um toque. Basta uma palavra. Jesus chamou os seus 12 discípulos. E ele falou e ensinou as mesmas coisas para todos eles. Jesus depois mandou que eles ficassem em Jerusalém. Os 12. O outro já tinha ficado pelo caminho. Ia ficar pelo caminho. Chegaram lá. A promessa, iam acompanhar esses discípulos. Jesus sabia o dia e a hora da descida do Espírito Santo. Jesus sabia o dia e a hora e o local. Vão para Jerusalém, que é lá. Mas Jesus não sabe a hora que ele vai voltar. Ele diz que só o Pai sabe. Eu quero desafiar vocês a tomar atitude e decisões sustentáveis, para que vocês cresçam e multipliquem de forma sustentável. O evangelho tem sido corrompido. Em muitos lugares, o evangelho não tem chego de uma forma original, pura. Porque tem se corrompido na sua multiplicação, na forma que tem sido passado. Mas se nós queremos um evangelho genuíno, precisamos voltar à origem. Precisamos voltar à palavra, à seriedade, na interpretação do texto bíblico, na busca pelo Espírito Santo. Muita emoção, muito sensacionalismo. O evangelho precisa de pureza. Assim como nós precisamos ser santos, puros, o evangelho tem que ser dessa forma. José teve uma ação sustentável, uma atitude sustentável com o Egito. Primeiro, porque ele era um homem sábio e entendido. Palavras do faraó. Primeiro, que ele soube aproveitar as oportunidades. Não só revelando o sonho do faraó, mas dando a ele uma estratégia. Uma estratégia sustentável. Sabe, querido? Sabe que Deus quer trabalhar conosco? Sabe que o Espírito Santo quer trabalhar conosco? Isso. O que nós vamos multiplicar? Qual a crise do mundo hoje? O que nós vamos fazer para sustentar esse mundo, a nossa família, no tempo de crise? Dinheiro não é a solução. Não é.
não é a solução. Mais vida, caráter. A essência somos nós. A essência somos nós. A essência da crise. Quem operou na crise foi um homem. Quem teve ações sustentáveis foi um homem. Mas quem mandou os recursos foi Deus. Entender o tempo de Deus. Entender as revelações de Deus. Você tem sonhos, querido. O Senhor está dando sonhos a essa igreja. O Senhor está dando sonhos à sua família. Mas se você não tiver o Espírito de Deus para entender o tempo e as estações, vai passar. E você não vai aproveitar. E nós não vamos aproveitar. Foram 7 anos. Estou falando 5 aqui, que é só para abrir a mão, tá? Só posicionando, não é 5 não. Estou falando só para posicionar aqui. Que não, daí tem 5, pastor. Tá? Foram 7 anos, é só para o sinal. Foram 7 anos de fartura. Foram 7 anos de crise. Qual foi a diferença? Qual a diferença? É a forma que você trabalha. É a forma que se trabalha. Nos 7 anos de fartura e nos 7 anos de crise. Para o Egito, não houve 7 anos de fome. Para o Egito não houve 7 anos de fome. Teve fome no Egito? Durante os 7 anos? Teve? Não teve. O mundo todo passou por 7 anos de fome, mas o Egito não. A crise que era interna foi para fora. Aquilo que seria uma crise interna foi para fora. Se você trabalhar, se nós trabalharmos bem no tempo de crise, ela não chega. Se você trabalhar bem os seus relacionamentos, a crise não chega na sua casa. Lá fora vai estar, mas aqui dentro não, na minha casa não. O mundo está em crise, a igreja não está em crise. A igreja é a resposta para a crise. Porque a igreja é sustentada pelo poder de Deus. A igreja é sustentada pelo próprio Deus. Ela vai cumprir a sua missão. A igreja é militante, mas ela é triunfante. Por causa do Deus que a sustenta. Você está passando um momento de fartura? Se coloque em pé. Você está passando um momento de crise? Se coloque em pé. Vamos orar. O pessoal da adoração pode vir. Vamos orar. Haverá um escape. Deus tem um José para cada tempo, para cada estação. Deus tem um Elias para cada tempo, para cada estação. Mas Deus tem Jesus para todo tempo e para todas as estações. Amém?
tem Jesus. Se você quer orar comigo, sai do seu lugar, vamos orar. Pastor, eu quero orar por essa palavra. Tenho sonhos, tenho projetos para mim, para minha casa, para minha família. Estamos aí agora, época de vestibular. Jovens estão com medo da faculdade. Pais estão com medo. Sabe o que está lá fora. Mas precisamos saber o que está dentro de nós. O que está na nossa mente. O que está em nossos corações. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra. Pai, gere em nós, Senhor Deus, sonhos. Mas nos dê, Senhor Deus, revelação também. E estratégia, Senhor Deus, para alcançarmos, para passarmos, Senhor Deus, por situações que a vida nos apresenta. Pai, nós temos homens e mulheres aqui com sonhos. Pai, mas que precisam de uma estratégia, Senhor Deus. Revela a estratégia. Assim, Senhor Deus, como José. Senhor Deus, e que isso gere unidade, Senhor. A estratégia, o pensamento, a revelação gerem unidade na casa, na família, no trabalho. Opera o sobrenatural, Senhor Deus. A vida nos apresenta caminhos, Senhor Deus, que nós não sabemos às vezes discernir. O caminho de José até chegar ao Egito, até encontrar com seus irmãos, até, Senhor Deus, não foi o sonho do faraó, Senhor. Não, o sonho do faraó estava dentro, Senhor Deus, do sonho de José. Ainda jovem, ainda criança, Senhor Deus. O sonho de José é que levou ele para o Egito, Senhor. Ah, Senhor, no Egito, os sonhos de José se cumpriram. Mas o propósito do sonho, Pai, era a fartura, era a multiplicação. E foi isso que nós vimos acontecer. Os feixes se dobrando perante José. Mas o mundo todo se curvou perante o Senhor por causa da vida de José. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tira a fome do pecador. O Senhor tira a fome, Senhor Deus. O Senhor nos abençoa. O Senhor cuida de cada um de nós. E nós queremos aqui agora abençoar a Tua igreja com a bênção da multiplicação, com a bênção do crescimento, em todos os sentidos, e que revele a glória do Senhor. Assim nós oramos agradecido ao Senhor, no poderoso nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.